Beleza. Fala pessoal, voltamos, nosso segundo episódio hoje no nosso congresso, segundo congresso Rondônia Fitness Expert. Estamos recebendo nesse momento, nesse episódio, um dos nossos palestrantes que foi escolhido a dedo e não é a primeira vez em Rondônia, ou ele gosta muito de Rondônia ou os rondonienses gostam bastante dele. O Jonato, eu tenho um carinho especial por ele porque eu tenho 10 anos de formação e ele foi o meu primeiro professor na minha primeira pós-graduação. Hoje eu já tenho 4 pós-graduação, sou formado em nutrição e também em educação física e bastante coisa que eu adquiri como profissional e também como empresário foi muita coisa assim através das suas aulas. Cara, primeiramente, parabéns. Para mim, e eu tenho certeza que também em geral o Brasil sabe disso, para mim você hoje é o cara que mais estuda sobre treinamento. Depois a gente vai até conversar sobre isso durante todo esse tempo. Quantos anos de profissão, e quantos livros, quantos artigos. Acho que já até perdeu a conta, né? Ou ainda consegue imaginar assim quantos tem. Eu agradeço vocês por terem me chamado aqui, é um prazer. Realmente já estive aqui em outras oportunidades, né? Tenho conhecidos aqui, pessoas. Tem uma professora que é professora da Federal aqui, que foi minha aluna de doutorado, a professora Tatiane. Então ela fez lá na Católica o doutorado. Conhece a Tatiane? Sobre os livros, a gente lançou um livro recente agora sobre exercício para criança e adolescente, eu e o professor Darlan. É um livro bem inédito assim, no seu formato. Nós temos 5 livros, sendo que alguns deles já estão na segunda edição, 5 no total. Os artigos eu não me artigo eu não sei. É porque eu ainda trabalho no meio acadêmico, então ainda estou lá no programa de mestrado e doutorado da Católica de Brasília. Então eu divido o meu tempo entre essas experiências de eventos, experiências práticas, preparação dos atletas e a área acadêmica. E aí você publica também muito junto com os seus alunos, né? Então, sim. Até o Rafael de Capoal, acho que tem algumas publicações juntos, né? Não sei se vocês sabem da minha história com o Rafael Romagnolo. Rafael, ele foi meu colega de graduação. Tivemos uma madrugada junto ali, estudando, tomando garrafas e garrafas de café. Depois o Rafa demorou um pouquinho mais para fazer o mestrado e o doutorado e eu já estava na Católica. Depois o doutorado dele fui co-orientador. Você foi Caramba. Então o Rafa é um cara... Rafa de Cacoal também foi professor meu na Facimed, da minha Ele graduação. lá na palestra, inclusive, né? Lá na Católica. Pessoal, também apresentar Marcelo, Beto, sejam bem-vindos. Obrigado. E já vou abrir para vocês também se apresentar, sinta-se à vontade. Esse bate-papo aqui é para ser bem de boa mesmo. Tranquilo. À vontade. Pode começar, minha gentileza. Então, meu nome é Gilberto, né, mais conhecido como Beto. Gilberto complica um pouco na pronúncia. Então, eu já sou empresário hoje do meio fitness, junto com o Marcelo. Já tenho uma experiência nesse empresariado com outros ramos, né, já venho com outros ramos trabalhando aí há mais de 20 anos com empresas. E hoje fazendo parte do mundo fitness, uma coisa que é apaixonante, né? Toda vez que você começa, os assuntos vão surgindo e é muito dinâmico, uma área muito dinâmica e apaixonante. E hoje a gente está junto nessa caminhada no fitness aí, na UD Fitness. Legal. Eu sou Marcelo Costa, formado há algum tempo, para falar a verdade, não lembro quanto tempo, mas tem bastante aí. Trabalhei com muito tempo com atletismo e depois entrei para a parte do cross e me especializei na parte do levantamento de peso e na parte da ginástica aplicada ao cross também. E a gente está junto aí na UD, agora em expansão, agora adicionando outras modalidades, né, para crescimento de todos. E estamos aí para tirar bastante dúvida, para conversar aqui com o mestre sobre vários assuntos. Pessoal, pessoal de casa, com certeza, que quer saber muito. A gente, na verdade, assim, o treinamento hoje em si, ele surge muitas dúvidas, formato de treino, grupo muscular. Só que a nossa ideia aqui hoje claro, eu quero que vocês sintam-se à vontade, vocês vão perguntar para o Jonato o que quiser, sobre o que quiser. O Jonato hoje é raridade, a gente estava conversando aqui no bastidores, depois vocês estavam também conversando, eu já tinha até colocado na minha pauta.
perguntar pro Jonato, cara, assim, quantos atletas você acompanha? Por que não acompanha? Porque assim, a gente sabe que na verdade, todo profissional conhece o Jonato. Até a gente tem evento também no Acre e a galera fala, cara, traz o Jonato. Tem uma galera do Acre aqui forte que ama o Jonato, ama assim cara, traz o Jonato. Se você não trazer o Jonato nesse congresso de Porto Velho, a gente não vai. Cara, pode ter certeza que eu vou fazer, o que depender de mim, eu vou trazer. Então assim, vou abrir para vocês, fazer a pergunta. Eu também quero trocar ideia, a gente assim quer trocar ideia em relação qual que é os projetos do Jonato, se é manter só focado na questão de doutorado, a questão mais de especializações, ou se ele quer sair dessa parte, também ser, quem sabe, empreendedor, qual que é a ideia, ou manter, porque assim, zerar a vida nessa parte de estudos já zerou. Então, pô, e aí? E agora? O que vai ser? Então, eu acho que é uma pergunta que eu andei dando umas pesquisadas no podcast, ninguém fez ainda. Qual que é a sua ideia? O que as pessoas querem saber? E o Jonato agora, vai manter ou tem novo projeto, nova ideia? Essa pergunta eu já vou lançar agora e depois eu vou jogar para os meninos. Qual que é a sua ideia de agora para frente? Se a gente fosse colocar em números, se hoje eu saísse da universidade, mesmo sendo uma universidade privada, que é a católica, como lá tem um programa de mestrado e doutorado, a gente, em tese, nós somos 40 horas, é como se fosse um concursado, só que você pode ser mandado embora, né? Sim. Eu não fico 40 horas em sala de aula, então eu tenho lá 2 disciplinas, inclusive uma delas é o treinamento esportivo e a outra é a musculação. E o restante é pesquisa, projetos, orientação de alunos, né? O Maradona, por exemplo, que você gosta muito, foi meu aluno de mestrado, está fazendo doutorado comigo lá também. Qual que é o motivo que eu acho que eu não consigo abandonar essa questão acadêmica? São 2 coisas. Uma delas é, você automaticamente ganha dinheiro para estudar. Isso é maravilhoso. Ganhar dinheiro para estudar. Isso é uma raridade. No Brasil, então, eu não vou nem comentar, mas tudo bem, é uma raridade. E segundo, porque muitos bodybuilders começaram a aparecer lá no programa para fazer mestrado e doutorado. Então a gente está tendo a chance. Há um mês atrás, um outro que era meu aluno doutorado, que é o Bruno Magalhães, terminou o doutorado, também fisiculturista, também. Então, assim, a gente está conseguindo fomentar o fisiculturismo de um lado que muitas pessoas influentes não querem que a gente fomente, que é dar conhecimento para o bodybuilder. Quer falar para o bodybuilder que ele não tem que fazer todo dia cardio e jejum a 5 por hora, que isso é besteira, que isso não necessariamente traz mais resultado. Cara, eu fiquei assustado quando eu fui no Monstercast e comecei a explicar que sobrecarga progressiva existe para musculação e existe para o cardio, a quantidade de pessoas revoltadas. Mas onde já se viu? Se eu fizer exercício cardiovascular em alta intensidade, eu vou perder massa muscular, vai me atrapalhar, assim. É uma quantidade de bobagem por metro quadrado que não cabe, cara, num lugar só. Então, cara, primeiro, eu não importo se a pessoa gosta ou não do que eu vou falar. Eu tenho que falar a real. Eu não posso ficar medindo porque eu quero ou não agradar ou desagradar. Até porque eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou chegando e falando, treinar só desse jeito não é o caminho. E falo de uma maneira muito educada, não fico criando polêmica. E ainda assim existe o debate, né? Mas se você for ver, você diz que gosta, né, do treinamento, do levantamento olímpico, de tudo. Uma das bases do treinamento esportivo é o treinamento de força. Automaticamente, levantamento olímpico e powerlifting são as 2 modalidades que mais contribuíram para a evolução dos esportes de força. Sim, certo? sem dúvida. Então, eu vim de uma linha que era o leste europeu naquele momento. Não tinha nada acadêmico, não tinha nada artigos. Quando você pegava um cara igual o Vercochance, ele veio para o Brasil várias vezes, já faleceu. Os caras chegavam para ele e falavam assim, mas cadê os seus artigos? Ele não tem nenhum artigo no PubMed, só que ele falava que os artigos dele eram as medalhas olímpicas, os atletas que ele preparou e que ganharam campeonatos. No final das contas, hoje, eu consigo ficar num meio que eu não vejo ninguém hoje no jeito que eu tô hoje, que é o quê? Eu tô lá no meio dos marombeiros do bodybuilder, que tem um monte de feitiçaria, um monte de coisa que a gente sabe que algumas são boas e outras não tem nada a ver. É aquela coisa da cultura, né? Enraizada. E eu tô aqui no acadêmico. Só que na real, se você for ver, nem os caras raízes aqui gostam de mim, porque eu sou tipo um professor pardal que está se metendo onde não se devia,
e nem os caras realmente acadêmicos, catedráticos gostam de mim, porque eu sou o amante de bolado. Então eu apanho dos dois lados, aceito muito bem, eu acho que faz parte. É verdade. É a mais verdadeira situação, cara. Então, por exemplo, tem vários atletas que eu preparo que tem o dobro do meu tamanho. Os caras são gigantescos. Aí quer dizer, se for pelo tamanho do meu braço, eu não vou preparar um bodybuilder. Se for pelo meu volume muscular, mas eu até queria. Mas eu tenho que respeitar o que o meu corpo deixa. Mas nem todo treinador precisa ser atleta, né? Sem dúvida. Então, é muito difícil você... Não sei se vocês já conhecem algum pesquisador que competiu no bodybuilding. Poucos. Tem, mas é pouco. É. A gente tem um rol de 10 nomes no máximo, certo? Alguns eram médicos, como era o caso daquele bodybuilder gigantesco lá, que sempre competia junto na categoria Open. Então, morreu no voo, né? Uma coisa muito assim, chata. Mas eu acho que é isso, cara. Eu não pretendo abandonar por enquanto o meio acadêmico, porque ele está me oportunizando coisas que eu quero estudar. Por exemplo, o meio acadêmico está me oportunizando de estudar o fisiculturismo. Então, por enquanto, eu pretendo ficar, mas se fosse ver pelo meio empresarial, se eu parasse hoje com a universidade, que me suga uma energia vital enorme, e se focasse só na minha consultoria e abrisse a consultoria... Que hoje você não tem, né, Renato? Consultoria, por exemplo, para atleta ou para pessoas normais? Para pessoas normais, não. Eu acompanho cerca de 14 a 15 fisiculturistas, que são pessoas que estão comigo há 4, 5, 6 anos, e eu só preparo aqueles atletas. Dificilmente aumento. De vez em quando um para por motivos pessoais ou parou de competir, daí entra uma vaga um outro. Mas, por exemplo, eu nunca fico postando no meu Instagram assim, ó, vagas de consultoria aberta. Você quer ser um atleta de sucesso? Venha treinar comigo. Quer dizer, você tá louco, eu ia ficar maluco. Você não ia ter vida, né, velho? Uma passagem interessante, só para concluir esse raciocínio, quando a gente decidiu que eu ia me juntar ao Adam para ajudar a Ângela no Mr. Olympia em Ohio agora, eu fiz um pedido para ela. Eu falei assim, não fale que eu estou te ajudando. Ela não entendeu, ela falou assim, mas como assim? Pode perguntar para ela. Eu falei, não, Ângela, você é uma atleta muito conhecida, se você chegar e falar que eu estou te ajudando, essas wellness loucas aí vão pular umas milhões de wellness me pedindo para fazer consultoria. Primeira palestra que ela foi dar, eu estava sentada, ela falou assim, Leonardo tá fazendo meu treino. Puta, primeira vez. Porra, velho. Então, assim, claro, ela queria mostrar gratidão, ela é uma querida e tal, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, tem gente que nem imagina. Um dia o cara fez esse comentário no meu Instagram, ele falou assim, nossa, você está postando no seu canal do YouTube analisando o treino de bodybuilders, daqui a pouco eles vão pedir para você preparar eles, o segundo vai te pedir para treinar ele. Eu falei, não, cara, eu já tenho atleta que é do Mr. Olympia. É que o cara é tão sem noção que ele não sabe nem disso. Sim. Acho que uma coisa que só tem uma coisa que me incomoda no brasileiro. Ele comenta sobre tudo, sobre todos os assuntos, sem nem conhecer quem está falando. Sim. Verdade. Isso é um problema. Porque aí você comenta sem conhecimento. Se você jogar pedras e esperar que vai ser recebido com beijos, é complicado. Eu não tenho muito a mania de ficar respondendo esse povo meio sem noção, você vê que tem gente que tá, sei lá, virou craqueiro, não tem mais cérebro ali, né? O comentário da pessoa tá totalmente desordenado, aí você deixa. Mas assim, tem certas coisas que incomodam. A falta de noção de com quem você está falando, não que você seja mais importante que outra pessoa, mas é respeito, cara. É só uma questão de respeito. Por exemplo, vocês trabalham com a empresa de vocês, eu não vou chegar aqui dando chute na porta e falando, pô, vocês estão fazendo tudo errado na sua empresa, olha só o que vocês estão fazendo. Sim. É o básico. Um pouco de falta de bom senso, né? Porra. Isso aí, respondeu bem. E a parte empresarial? Sim. Bom, cara, veja, hoje eu sou coordenador do curso de Fisiologia do Exercício da Uniguaçu, pós-graduação, né? Não trabalho a parte da Católica, porque a Católica é pesquisa, a Uniguaçu é uma especialização expandida para o Brasil inteiro. Ali eu estou conseguindo me oportunizar um pouco essa visão mais empresarial, porque eu participo dos lucros da empresa, eu tenho ganhos. Até lembrando, a gente, quem está no online, quem está no presencial, e também quem está acompanhando o podcast pode entrar em contato com a gente, que a Uniguaçu está em parceria com o Congresso e tem umas oportunidades bem legais para quem tem desconto, com certeza. Desconto nas pós-graduações, então pode entrar em contato com a gente, que a gente vai encaminhar direto para vocês o link
Não, Iguaçu. Pode começar. Assim, e aí eu comecei a investir em algumas outras áreas à parte, porque eu não quero mais investir no mundo fitness. Tipo assim, o que eu tenho para fazer no mundo fitness, eu estou fazendo. Daí, por exemplo, quando eu estou pensando agora em investimentos à parte, eu quero fazer outras coisas, que não tem nada a ver com o mundo fitness, porque eu tenho meio que uma ideia meio louca na minha cabeça, que é tipo assim, com uma certa idade, ter um ganho passivo de 30 mil por mês para não fazer mais nada, entre aspas. Sim. Trabalhar sem nenhuma preocupação se no outro mês eu vou precisar daquele dinheiro para pagar as contas ou não. E isso é um negócio muito difícil de conseguir, né? Um ganho passivo desse sem você ter que se preocupar com o funcionário, com a empresa, com palestrar, com isso, com aquilo. Não é louco. Não é, o que eu quero dizer assim, é uma coisa que eu gostaria. Eu não posso dizer se eu vou conseguir, mas se algum dia eu conseguir, pô, eu vou ficar satisfeito. Então, a visão de investimento que eu tenho hoje não é virar um cara milionário, bilionário, não é postar foto de carro do ano, não é isso. Parte do que eu queria, inclusive, eu já conquistei, que é a minha casa lá, num condomínio que eu gosto, onde eu tenho paz, não tem gritaria, não tem aquele movimento, é um lugar bem, parece uma chácara. Isso eu já conquistei. Aí eu queria, essa grana que eu falo esse valor de 30, mas não precisa ser esse número, é um valor para você ficar tranquilo, para você poder se aposentar com extrema tranquilidade, poder ajudar seus filhos, seus netos, seus familiares, não precisar passar aperto numa vida mais tardia, basicamente. Perfeito. Legal. Excelente meta. É uma meta, eu tenho essa. Porra, mas... Uma pergunta. Sim, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né? Falando sobre treinamento. E a pergunta que, a primeira que vieram para mim, para fazer para o Jonato, é como a gente conseguiria conciliar o cross a musculação para complementar o cross, né? Tanto para a pessoa que é praticante do dia a dia, aquela pessoa que quer treinar o cross ali, fazer uma musculação como acessório, ou para o atleta ali que busca performance e ele quer usar a musculação como uma estratégia de treinamento para melhorar a performance dele lá dentro do cross. Eu já ministrei algumas palestras a convite do próprio Ramírez em eventos de cross, inclusive o Woodland, esses congressos grandes e tal, foi muito interessante, foi bem prazeroso. Legal. E a galera aceitou muito bem, que é legal. É porque eu não sou aquele cara da musculação que fala mal do fitness funcional, eu não acho que seja o caminho, eu acho que é uma modalidade muito interessante para atrair mais praticantes de exercício. E também virou um esporte de alta performance, para quem quer ir para alta performance. Com certeza. São coisas que eu posso apontar claramente de biomecânica, que é simples. Primeiro, todo treinador de cross tem que estudar. Se ele for fazer um copia e cola de planilha de Concordo demais. Então essa é só uma questão bem lógica. Os caras falam assim, vou fazer cross, eu vou me machucar. Cara, não. Você tem que ter um treinador que tenha conhecimento para elaborar o seu treino para te prevenir disso. Porque é meio que óbvio que uma atividade de alta intensidade, com movimentos complexos, pode trazer lesão, mas isso é normal, isso é o aceitável. Bom, tem uma questão bem clara sobre o volume de treino de quadríceps no cross, que é um excesso de agachamentos e movimentos similares, levantamento terra, esse tipo de movimento, o próprio arranco, arremesso, que vocês chamam de snatch, clean, né? Tudo bem. Isso produz um trabalho bem subutilizado do reto femoral. Então, um dos grandes problemas de um praticante de crossfit é o reto femoral. O reto femoral é um músculo que em atividades esportivas do quadríceps, ele é o músculo que mais lesiona, porque a galera subtreina ele devido ao tipo de movimento. Eu vou tentar não ser muito técnico, mas assim, no quadríceps o único músculo que é biarticular é o reto femoral, certo? Então ele tem uma função dupla. E quando você salta ou agacha, você tem extensão de joelho, que é uma função do reto femoral, mas você tem extensão de quadril, que é uma também. função oposta, já que o reto femoral é flexor de quadril. E aí, o que acontece? Você tem aquele praticante de cross raiz, que não quer sair do box para ir numa academia, ele não se vê ali. Aí no congresso eu mostrei vários dados interessantes. Por exemplo, você pode incluir a flexão nórdica reversa no programa de treinamento do cross, que não é um exercício muito utilizado no geral. Sim. Certo? Tem a flexão nórdica, que é uma coisa, e aí tem a flexão nórdica reversa, que é um exercício calistênico, pode ser feito com o peso do corpo, e trabalha muito bem o reto femoral, com um detalhe muito interessante. Além dele trabalhar bem o reto femoral como trabalhos vastos, ele produz um efeito interessante de aumentar o comprimento do fascículo. Pessoas que têm o fascículo mais longo são pessoas que lesionam menos.
Para explicar é bem fácil. Se eu pegar um elástico de dinheiro, assim, ó, daqueles antigos que tinha, e puxar ele for rígido, rapidinho ele estoura. Se eu pegar um elástico que você consegue esticar mais antes dele ficar rígido, você consegue alongar mais ele antes que ele rompa. Basicamente é um fascículo mais longo, é isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto muito preocupante, e aí tem que ser analisado de maneira correta, mas eu já vejo isso acontecendo, é o trabalho da cadeia posterolateral, ou seja, glúteo médio, posteriores de coxa. E o grande problema é o volume é desproporcionalmente menor. E se você for para o público feminino, isso é ainda pior, porque as mulheres, todas elas no geral, já entram para qualquer atividade física com menor força, desproporcionalmente menor força de posterior de coxa versus quadríceps. Então, mitos que existiam antigamente. Agachamento é o exercício mais poderoso. Não é. Nunca foi. É um exercício excelente, mas mais poderoso não. Não mesmo. É um exercício completo? Também não. Agachamento não gera hipertrofia significativa de posteriores de coxa. Não devem ser contadas séries para posterior de coxa quando você agacha, nem quando você faz a fundo, nem qualquer desses movimentos complexos, nem levantamento terra. Poxa, então se eu pegar um cenário como esse, dos caras que treinam contigo, e a gente for montar só uma planilha de controle de volume, a gente vai ficar assustado. Nós vamos pegar um volume de quadríceps desproporcionalmente superior muito movimento que ativa de coxa. Perfeito. Ou seja, o que nós vamos fazer? Se ele não quiser ir para a sala de musculação, fazer flexora, a gente pode trabalhar o stiff. Beleza, mas o stiff é completo para posterior de coxa? Não. Aí você teria que ter um exercício de dominância de joelho. Então seria a flexão nórdica. E aí, uma dica legal para a galera que faz cross, vocês têm aquele banco de HD, né? Sim. Que é para fazer o abdominal excêntrico. Mas ele pode virar um excelente exercício de posterior. Eu gosto de usar também. Excelente. Sim. Só que lembrar que, por mais que vocês usem o stiff ou o banco romano adaptado no GHD, ainda assim a cabeça curta do bíceps femoral não é bem trabalhada, porque ela não é biarticular. Sim. Como ela não cruza quadril, ela é um músculo posterior de coxa que você não aciona bem no stiff nem nessa máquina adaptada. Por isso teria que ter a flexão nórdica. Aí fechou. Show. Aí você tem um trabalho Ou ter a cadeira extensora flexora. eu estou dizendo para o cara raiz do cross. Pro cara que treina só o cross, fala, não, eu sou crossfiteiro, só quero treinar dentro do box. Vamos aproveitar para trazer uma informação de utilidade pública. Você que joga futebol, basquete, qualquer outro esporte, que tem muita impactação, muito salto, e você não quer ir para uma academia, você pode fazer esses exercícios no campo de futebol, na quadra, basta ter um treinador que te propõe isso daí. Perfeito. Porque pensa comigo, você acha que treinar flexão nórdica reversa ou treinar um exercício específico de posterior de coxa vai melhorar significativamente a tua performance? Não. Porém, quando você não se lesiona, você se mantém em alta performance. Perfeito. É isso mesmo. E aí, uma coisa que eu vejo a galera do cross fazer hoje, você pode, que tem mais experiência em falar, por exemplo, hoje eu vejo a galera do cross fazendo passada lateral com bend. Sim. Ou seja, eu vejo a galera do cross se preocupando com trabalhar no glúteo médio. Porque você não tem como trabalhar glúteo médio nesses movimentos que a gente estava discutindo. O glúteo médio é um abdutor. Onde que se abduz no cross? Por isso que acontece muito de alguns atletas, nem só atletas, né? Eu falo muito atleta porque é uma coisa que eu tenho vivência e trabalho mais. Mas aquele joelho entrando no agachamento, quando entra em cargas muito altas, ali o valgo dinâmico. É uma deficiência muito grande de glúteo médio. E aí a gente busca trabalhar isso aí justamente para corrigir isso e evitar que o atleta se lesione, né? E oportunizando também uma coisa interessante por mais que a gente não treinasse, na nossa postura no pé, a gente tende a hiperativar os adutores para ficar nessa postura assim, o quadril fazer isso, como se fosse um volante de carro virando para a esquerda ou para a direita, e hipoativar a cadeia abdutora. Então, a maioria de nós, independente de treinar ou não, tem uma hiperatividade de adutor. E essa hiperatividade de adutor, adivinha o que ela faz com o joelho? É isso mesmo. Então você imagina, esse mesmo cliente que você está falando agachando, como a cadeia posterolateral está fraca, o que acontece? As forças pendem para a entrada do joelho. Explicando de uma maneira mais simplista, né? Perfeito. Então é muito importante para um cara que faz cross fazer os exercícios preventivos. Abduções, seja ela com bend, seja ela deitada de lado, como é o caso do ostra, seja fazendo stiff, pode fazer flexão na bola, pode fazer banco romano, pode fazer flexão nórdica reversa. Então, se eu pegar um cara do cross, que não é atleta de cross,
porque o atleta de cross não pode pensar nisso daqui. Eu quero estética, eu quero um quadríceps mais isso, eu quero um posterior mais isso. Excelente, é isso aí, vambora. Eu já sei. Eu ia chegar disso aí, Cara, quando eu comparava os caras do Gil, era uma merda, porque o cara do Gil ele queria ser hipertrofiado e forte. Ele falava, cara, você não vai ganhar campeonato nenhum. Mobilidade, você porra. braço grande, mano. Você Cara, pode até assustar teu adversário, mas, por exemplo, eu nunca tive medo de cara grande, não importava o tamanho. Quando eu ia lá, se eu via que o cara, eu tinha a mesma força que o cara, eu podia botar pra baixo e segurar o cara e foda-se se o braço dele era grande. Não fazia nenhuma diferença. No fisiculturismo isso pode fazer uma diferença, mas em outros esportes não. Então o cara do Gil eu falava assim, irmão, você não precisa ter braço grande, você pode até querer ter, mas isso não vai adicionar nada à sua performance. E existe essa confusão. E aí o cara que faz um esporte como o cross ou faz um esporte como o jiu-jitsu quer virar marombeiro. Então, você quer? Tudo bem. O que eu explico pro cara? Eu falo, ó, você pode até treinar parecido com um bodybuilder, só que você tem que entender que isso em tese não vai melhorar quase nada a tua performance esportiva. Se para você isso está tudo bem, ok. Então se eu fosse pensar nesse cenário estético, melhorar a performance esportiva, eu diria que se você treina cross, você teria que vir para musculação para isso, para fazer flexoras, extensoras, polias, justamente aquilo que você não tem no cross. E aí o erro do cara é sair do cross e querer ficar agachando, querer ficar fazendo um movimento que ele já faz. O cara sai do cross e vai lá na musculação fazer agachamento livre. Chifre, pra quê? Você já tem as barras lá no teu ambiente, né? E assim, eu entendo, às vezes o cara quer ter um braço maior, e aí ele vai lá, vai treinar bíceps e tríceps, tudo bem. Não que isso vai melhorar a sua performance, mas vai deixar teu braço grande, se é isso que você quer. Esteticamente você vai evoluir ali, só isso. Ou seja, resumindo, o que você tem que fazer na musculação, se você quer fazer musculação e cross ao mesmo tempo? Os isoladores. Ponto final. Perfeito, perfeito. Mestre, isso aí até foi interessante, porque primeiro, essas informações do Jonathan já me deixam mais tranquilo que a gente está treinando certinho. Até fazendo os exercícios. Pô, a gente tá num patamar muito bom ali, né, dentro do CrossFit e agora também com essa parte de musculação. E uma coisa que hoje eu vejo muito ser falado na parte, principalmente da medicina, é a forma integrada de trabalhar. E aí você trouxe isso pra gente. Tem como fazer uma parte isolada, trabalhar o cross, trabalhar também a musculação. Outros esportes que a gente quer também levar lá, como os esportes de quadra de areia. E trabalhar com um grupo forte ali, Jonathan, com fisioterapeutas que consigam trabalhar os atletas. Não, quando a gente fala fisioterapeuta, não levar para a lesão, mas sim na prevenção, né, trabalhar a prevenção, a parte de nutrição e até uma parte de pilates ali para a gente compor um quadro do público em geral, não falando só de performance. Sei que é muito batido essa questão da performance, mas fora o ambiente ali de network, de tudo, trazer para a nossa população aqui também um ambiente que a pessoa possa se tornar saudável, oferecendo vários serviços ali que ela pode, aquele que ela melhor se identificar, né? Não necessariamente esse, aquilo, porque é claro que a gente está falando do bodybuilder, de toda essa parte de alta performance, mas o que você enxerga na população da pessoa que ela não é o alta performance? É mais assim, eu sei que é uma parte mais de opinião ali, mas não de alta performance, é aquela pessoa que vai envelhecendo, vai perdendo musculatura, trazer uma parte mais saudável ali, né? Você que vive no mundo acadêmico também. Vamos pensar o seguinte, é engraçado que a minha outra linha de estudos, o meu doutorado foi com mulher idosa, né? Tem anos que eu estudo envelhecimento, principalmente na mulher, menopausa e mulheres idosas, né? Meio contrassenso, né? O bodybuilder idosa. De repente é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Cara, a gente normal não sabe, vamos falar a verdade. Puta que pariu. A gente não é muito normal também aqui. O dia inteiro, caralho, velho. Se liga. Então, assim, uma pergunta que vocês poderiam fazer para a plateia é: quem não tem dor? Eu desconheço. Isso é verdade. Quem não tem uma lombalgiazinha intermitente de vez em quando? Quem não tem... O cara sentado aqui, o cara já... meu ombro, não sei o que. Cara, a fisioterapia preventiva, a fisioterapia postural, a posturologia, seja até a posturologia usada também para o profissional de educação física, ela é fundamental para você treinar melhor e para você treinar mais saudável. Porque se você tem uma discinesia escapular, se você tem um ombro protuso e eu te coloco para fazer um exercício com aquela postura alterada,
não só você pode se lesionar, mas tem uma perda de performance, tem uma perda de resultado ali. Sim. Você não vai atingir o melhor resultado agachando com uma puta retroversão pélvica. E aí eu poderia analisar aquilo e pensar o que eu posso fazer do ponto de vista da fisioterapia, ou do pilates, ou das outras intervenções, para aquela pessoa agachar mais seguro e também agachar para ter mais resultado. Porque também não tem nenhum problema ela não ser atleta e querer resultado. Sim. Né? Eu vejo de uma maneira muito positiva, eu falo por mim. Hoje eu faço uma sessão de fisioterapia toda semana, independente de ter dor. Porque eu entendo que como eu treino, eu vou tensionar. Sim. Mesmo que eu treine certo, mesmo que eu faça tudo certo. Então eu já não vejo a fisioterapia como essa visão, não que ela não seja importante, tá? Eu não enxergo a fisioterapia só como um processo de reabilitação. Eu enxergo a fisioterapia preventiva. Por quê? Tem técnicas manuais que, por mais que a gente na educação física queira se meter, elas são técnicas da fisioterapia. E é melhor que fique lá. Por exemplo, uma liberação mais profunda, fáscia mais profunda. Cara, não é que o professor de educação física não tenha condições de fazer aquilo, mas, cara, nós temos que fazer um monte de coisa. Não deixe o fisioterapeuta fazer o trabalho dele. Com certeza. Se você pega flexor profundo do quadril, cara, se a gente fosse fazer uma avaliação agora aqui, vocês três devem estar fodidos em flexor profundo de quadril. Porque é um músculo que recebe parte do nosso estresse do dia a dia. Toda vez que a gente fica estressado, a gente flexor profundo trava. Esse aqui com o congresso, meu Deus do céu, o homem vai infartar até o final. Aí, você soltar esses músculos que estão normalmente hiperativos, porque vamos pegar a nossa postura, nós estamos sentados, o flexor profundo está encurtado, certo? E o glúteo está fazendo o quê? Porra nenhuma. O glúteo só serve de almofada, velho. Só serve para encostar a bunda aqui nesse sofá e ficar paradão sem fazer nada. Então você vai olhar para as duas cadeias da pessoa, anterior e posterior, você vai ver que você tem uma cadeia que está fritando e uma cadeia que está mole. Tranquilona. Ou seja, isso vai impactar na saúde, na dor, na execução do exercício. Então eu vejo de forma muito positiva. Se não há contraindicação médica e eu tenho uma senhora que pode e deve fazer a reposição hormonal, ela vai ter melhores resultados. Então quando a gente pensa nessa saúde integrativa que envolve medicina, fisioterapia, educação física, quais forem as áreas necessárias, psicologia, eu acho que é fenomenal. Se você conseguir ter um aparato em que a pessoa tem a possibilidade de ter esses diferentes atendimentos, cara, eu vou falar para vocês, eu tenho meu dia lá de ir na minha fisioterapeuta, a Letícia, mas, por exemplo, como era feriado, eu dei um jeito dela me colocar para sexta-feira porque eu não queria viajar sem passar por ela, mesmo não estando com dor. E é legal quando você coloca cada macaco no seu galho, né? Não que não possa fazer, mas o que a gente busca também ali dentro da UD é justamente isso, é fazer um grupo forte de pessoas, de profissionais, cada um dentro da sua área. Então o fisioterapeuta é uma empresa de fisioterapia que está lá dentro junto com a gente como parceiro. O nutricionista é o nutricionista de ofício que está lá junto com a gente também. O Pilates é isso também. Então é trazer profissionais, cada um dentro da sua área, para levar esse complexo, deixar um complexo mais robusto e podendo atender diferentes áreas ali, até desde a da senhorinha, da pessoa que ela só quer ter uma performance, quer melhorar de vida e saúde, ou alta performance, o bodybuilder, ou atleta competitivo. Qual é o fisioterapeuta que você vai recrutar para trabalhar com você? Não é o fisioterapeuta que fala para parar de fazer exercício, é o fisioterapeuta que quer colocar a pessoa fazendo exercício. É esportivo, sim. É esportivo. Então, quando você monta uma equipe assim, eu sempre fui muito acostumado desde o meu doutorado, a fazer trabalhar com liderança. Então, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, eu fiz um projeto que era para o meu doutorado, mas ele abarcava mais 3 doutorados e 6 mestrados ao mesmo tempo. Tudo num projeto só, que a gente chama de projeto guarda-chuva. Quando você vai montar uma equipe assim, você é o responsável por fazer essa engrenagem rodar. Porque cada um vai pensar na sua área. Ele vai compartilhar, mas, por exemplo, se você trazer um fisioterapeuta que está destoando da aquela mente fechada, e colocar o cara para fazer exercício, o cara começar a falar todo mundo para parar de fazer exercício, não vai dar certo. Então, por exemplo, essa fisioterapeuta que eu trabalho, ela também é formada em educação física, ela também, inclusive, é atleta de cross. Que legal! Então, assim, a gente interage muito bem junto. Eu confesso que durante as sessões de fisioterapia, as conversas que a gente tem, eu englobo várias coisas que hoje eu coloco nos meus cursos. Show! Várias coisas. E ela também. Várias coisas que ela usa no trabalho dela, elas vieram das nossas conversas.
Porque enquanto tá conversando, vai mexendo aqui, eu falo, ó, eu tive tal sintoma. Quando eu tava fazendo tal movimento, senti isso. E aí, ela sempre brinca, e tem um outro fisioterapeuta que trabalha comigo também, que é o Diogo, ele sempre fala assim, que quando você tem um paciente que conhece o próprio corpo, é muito melhor. Porque daí as informações que esse paciente traz fazem consegue ser muito mais pontual, muito mais pontual. Eu gosto muito desse trabalho. Pô, legal. Até tem que falar dos nossos colaboradores, o pessoal que trabalha junto com a gente, né? A doutora Priscila, que é a fisioterapeuta que nos atende, o Vitor Tavares, o nutricionista, a Poliana também, que vai estar fazendo parte com o Pilates, né? Então são pessoas... E a nossa equipe, né? E toda a nossa equipe do Wood Fitness, né? Ela foi premiada ano passado como a melhor fisioterapeuta do estado de Rondônia. Vai estar presente também com a gente no palestrando no podcast aqui, né? Ela é espetacular. É você ter um cabeça que monta boa equipe, ela vai rodar bem. É isso. Criando esse network. Que essa troca de experiência, no final das contas, é o que conta muito, né? Pessoal, mas tem mais dúvida. Tem dúvida e já acabou por ver. Rapaz, Acabou, sério? Não acredito. você é bom demais. Já passou 20 minutos. Estica aí então. Sério? Porra, estica isso aí. Tem mais uma. Segura. Mais uma. Tem a polêmica, que deixou pro final. Elevação pélvica. Desenvolvimento de glúteo para as mulheres. Rolou recentemente aquela treta em rede social lá e tal, falando sobre elevação pélvica. E a sua opinião sobre o trabalho da elevação pélvica e também sobre o desenvolvimento do glúteo para as mulheres do cross no geral, né? O tocante do cross, ele me incomoda, porque quando eu penso na mulher que faz cross, eu não fico pensando na estética do glúteo, porque se ela quisesse isso, ela teria que fazer um trabalho complementar. Sim. Esse é o problema. E aí eu tenho que pensar, mas... Eu já entrevistei, a gente fez uma série de entrevistas com praticantes de cross, mulheres, e algumas diziam assim, mas eu não estou preocupado com a minha estética. Eu quero desempenho no cross. O atleta normalmente se preocupa com isso, né? Claro, se ela estiver fazendo uma boa alimentação, ela vai ficar sequinha, tudo, mas ela não vai ficar com o corpo parecido com o de uma bodybuilder. Porque tem pontos que não estão realmente sendo muito enfatizados naquele programa de treino. Mas eu posso falar da elevação pélvica para o geral, que é mais fácil. Sim, perfeito. Existia uma grande confusão em relação à elevação pélvica, e uma coisa que eu queria falar para você, assim, eu não quero fomentar as pessoas que falam besteira sobre isso, porque quando vocês podem perceber, eu nunca cito nomes. Até porque não é uma pessoa que é contra, são várias e várias pessoas são a favor. Primeiro, isso aqui não é porra de religião. Vamos começar por aí. Então, eu como profissional de educação física, eu não tenho que preferir religião X versus religião assado. Eu não tenho que preferir branco, preto ou amarelo. Eu sou um profissional de educação física. Se eu sou um profissional de educação física, eu tenho que entender o que o agachamento faz, eu tenho que entender o que a elevação pélvica faz. A partir do momento que eu começo a criar uma certa situação de caricatura em cima de exercícios, eu começo a descredenciar a minha área, porque eu fico imaginando um médico falando da cirurgia do outro. Olha aí, o cara faz cirurgia de barrigada, eu sei lá o que o cara vai falar. Quer dizer, médico não faz isso. Não faz, é realmente. A nossa área, apesar de ser apaixonado pela educação física, ela é a área que tem mais idiota por metro quadrado, assim, de sobra. A insuficiência intelectual, que eu chamo para não chamar de outra coisa. Então, é burro mesmo, beleza. O termo é esse. Mas enfim, eu acredito que quando você defende de maneira muito fervorosa uma vertente, você se ferra muito, porque aquilo você está fazendo para atrair atenção, para vender. E isso, se a literatura te mostrar uma via contrária, ou você vai continuar mentindo para todo mundo igual você já fazia, ou você vai ter que se desmentir e perder muito dinheiro, ou seja, quem está nessa não vai se desmentir. Então, se questionava muito sobre a questão da elevação pélvica. É um exercício com uma biomecânica muito diferente do agachamento, né? Muito distinto, direção, vetor, pico de contração, tudo diferente. É um exercício excelente, bem como é o agachamento. Então, se eu fosse fazer um trabalho, todas as minhas atletas bodybuilders, todas elas, inclusive no masculino também, todos têm agachamento e elevação pélvica nos seus treinos. E aí a dúvida que pairava, ela foi sendo diminuída, porque nesses últimos um ano, saiu pelo menos 3 ou 4 artigos, inclusive alguns com ressonância magnética. Caramba, que aí perfeito. Matou. Mostrando que... Comprovação. Aí não tem como discutir, né? Mostrando que gera hipertrofia, né? Similar. Eu não quero falar maior para não parecer que eu estou defendendo. Eu não quero defender elevação pélvica.
Mas eu, como profissional, eu preciso trabalhar esse exercício. É um exercício que tem diversas qualidades, bem como a do agachamento. Então, eu não sei o porquê. A verdade é assim, o porquê a gente sabe, né? O hype, a polêmica. Toda vez que você fala uma frase assim, esse exercício é o mais poderoso, nossa, cara, todo mundo vai querer escutar o que você vai fazer. E é pra vender, né? Sempre a pessoa Mas, cara, pra vender algo. Existe um limite. Não Com tem certeza. nenhum problema de você vender, mas você tem que ter 3 coisas na sua vida: ética, rigor e imparcialidade. Se você não tem isso, você vai vender de qualquer forma. E cara, quando você compra uma coisa e você chegar lá e o cara te entrega outra, você fica puto. Porra. Cara, deixa eu te falar, eu não precisava de nenhum artigo. É só olhar as minhas atletas. Eu posso falar de artigo, ressonância magnética, o caralho, mas no dia a dia eu uso essas coisas e eu sei o que funciona. Eu posso usar a ciência a meu favor. Claro, é muito fácil usar a ciência a meu favor. O cara que usa a ciência para falar o contrário, ele usa evidências comprometedoras, ele usa papers que a gente que entende de ciência, que já leu, sabe que é complicado. Mas um cara que está lá, que tem insuficiência intelectual, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai fazer o quê? Ele nem lê. Primeira coisa, ele nem lê. Ele nem vai pegar aquele artigo e ler aquela porra. Só ouvir o que o cara tá merda que o cara tá falando. Historicamente, a gente vive até hoje como cachorro de gringo. E eu falo isso de toda tranquilidade. Brasileiro é cachorro de gringo. Lá os americanos treinam melhor. A Europa é melhor. Meu ovo que é melhor, velho. Não é melhor. Nem em treinamento, nem uma série de outras coisas. Cara, eu sou descendente de italiano. Minha, sei lá, bisa, ela era italiana da Itália. Primeiro, os italianos que vieram para o Brasil são os italianos pobres, para trabalhar na indústria do café. Não tem esse glamour que todo mundo acha. Quais que foram os caras lá, os portugueses e espanhóis que trouxeram para cá? A categoria pior que tinha, né? Certo? Que tava lá. Isso não é falar mal deles, não é isso. É só que a gente fica com essa raiz. Eu fui colonizado, eu sou um cachorrinho, lá fora é tudo melhor. Cara, eu morei nos Estados Unidos, eu sei o que é os Estados Unidos, tem muita coisa boa lá, tem muita coisa que funciona. Quando eu falo que o treinador brasileiro ele é igual ao treinador americano em termos de conhecimento e aplicação prática, eu não estou falando que o americano é ruim. O problema é o brasileiro que faz isso. Ele fala, putz, mas os gringos são melhores. Então essa história, ela faz o Brasil um país populista. Você sempre quer ter um herói. Só que você não consegue enxergar que o teu herói é um filho da P. Você não consegue enxergar que o cara é corrupto, é bandido, faz tudo errado. Só que como ele é teu herói, nada disso importa, porque você age com o coração. Mas eu amo esse cara, mas ele é meu herói, ele me salvou. E a rede social é isso. Basicamente eu posso... Por isso que eu não acho que é interessante a gente... faz. Exatamente. Por isso que eu não acho legal você pegar um vídeo de um cara que você discorda e postar no teu Instagram e falar, olha aqui, ó, o que esse cara tá falando tá tudo errado. A justificativa de quem faz isso é o quê? Eu tô fazendo um bem para a sociedade, eu tô mostrando que o cara tá sendo fanfarrão. Você acha que o seguidor do cara vai olhar para você? O cara tem 3 milhões de seguidores. Você é um bosta, você não tem nem 10 mil seguidores. Aí você posta uma merda dessa no teu Instagram, você acha que aqueles caras que seguem aquele papo lá vão vir no teu Instagram? Sabe o que me irrita mais? O cara denegrida. O cara que faz isso, ele não pega o Instagram de um professor que tem 500 seguidores e faz essa análise. Se você é tão ético, seu arrombado, por que você não pega um vídeo de um professor que tem 500 seguidores e faz isso? Você tem que pegar o do cara famoso? Porque segundo você está fazendo bem para a sociedade? Não, isso é engajamento. Isso aí o cara quer ganhar em cima dos outros. Todo vídeo que eu faço, se é corte de podcast, não sei o que, vocês estão aqui comigo, vocês estão vendo. Pode ser que dê hype eu falar isso aqui, mas eu não estou fazendo para dar hype, porque essa é a real, velho. E é irritante quando você vê aquela forçação para aquilo chamar a atenção. Mas um lance legal que você falou e o que a gente vê na galera da educação física, ou de todas as outras áreas também, são esses congressos, a busca de conhecimento, o cara colocar o conhecimento que ele está na prática, porque às vezes o estrangeiro pode ser melhor, mas o cara fica na dúvida, ele precisa de uma aprovação. Então, qual que é essa aprovação? Aprovação são os resultados que você dá, que o teu atleta está no dia a dia, que você pega uma senhorinha dessa e tira a dor dela fazendo exercício. Pô, isso é resultado. Sem dúvida. Entendeu? É isso que a gente tem que trazer. A questão do brasileiro, até muito que mesmo de cultura, é igual, por exemplo, a gente tira um exemplo, eu acompanho muito congresso, saio muito e
O Jonathan pode falar isso. Essa Deu uma dinâmica que a esquentada gente no criou sangue aqui, aí, né? por exemplo, em Porto Esse Velho, essa dinâmica que a gente criou, o formato com os palestrantes, raramente acontece. E aí você pode ver, por exemplo, cara, quantos profissionais de educação física a gente tem no estádio Rondônia? Cara, uma oportunidade dentro de casa e muitos acham que não. Preferi no Arnold. Eu vou lá, vou no Arnold. Porra, você velho, vai tomar no o cu. cara fala 2 horas, você achando que já sabe tudo. Pô, cara, tá dentro da sua casa aqui, 10 palestrantes. Tem que prestigiar, cara. Vou contar uma história rapidinho do Marcelo aqui, eu sei que ele já tá. O cara saiu daqui de Rondônia, foram lá para um evento fora, o cara comprou uma aula de LPO, né? Comprou uma aula de LPO e tal, e conversando com o Marcelo, não vou fazer aqui, pô, porque o cara é foda, eu ainda não sei quem que é, mas pô, o cara tá aqui, né? O cara tem que ser foda. O evento aqui, né, top e tal, e o Marcelo calado e tal. Vamos lá pra aula de LPO, chamar aqui agora Marcelo Costa, o cara. Não, pô, eu treino com o cara todo dia. Só que o cara não dá valor porque assim, pô, eu treino com o cara todo dia. Pô, mas o cara é referência. Às vezes, não sei, pode acontecer com o Jonathan, o cara tá todo dia com ele. Claro. Aí o cara chega lá, pô, tá de novo, aí chega lá na palestra. Jonathan, pô, tô todo dia com ele. Pô, bom, o cara é referência. Usa isso, pô. Se você for pegar o meu ídolo no fisiculturismo principal, eu tenho vários caras, mas o Ronnie Coleman é da maioria, né? Ele é o meu. É o mito, né, velho? E eu gosto tanto do Jay Cutler quanto dele por causa da história dos dois, porque o Jay Cutler sofreu muito com o Ronnie Coleman para conseguir ganhar o Mr. Olympia, de tão resiliente que ele era. Para mim ele é tão foda quanto o Ronnie Coleman, só para deixar claro. É um relato assim, é uma versão minha da história. Cara, o Ronnie Coleman chamaram ele para vir pro Brasil e a garotada tudo esperando, né? Chega aquele monstro. E aí, bicho? O que você faz para peito? Supino. E aí, e o teu treino de inferior? Agachamento. E os caras, não, inventar um exercício, não sei da. Meu amigo, quando a galera. Veja, eu já palestrei com o Patrick Tuor, já traduzi palestra dele, cara, é gente boa pra caramba, eu sou amigo dele, de ter conversa pessoal, não só sobre a área e tal. E os caras são muito bons, assim, mas a inocência do nosso povo, ela é impressionante, assim. Tanto é que, por exemplo, quando você vai lá, eu fui visitar lá 3 laboratórios lá, um deles era na França. É um instituto que você ia ficar louco, você gosta de treinamento esportivo, chama INSEP. Eles fazem pesquisa com os principais atletas olímpicos da França, inclusive aquele judoca faixa preta, aquele bicho que já ganhou tudo, aquele cara é gigante, esse cara é um monstro, beleza. Cheguei lá, um lugar lindo, maravilhoso, entrei lá, tinha câmera hiperbárica, caralho, a porra toda e tal. Cheguei lá e eu tinha mandado e-mail pro cara para visitar o laboratório, e ele falou, ó, eu não vou estar lá, vai estar um aluno meu, ele te atende. Eu falei, pô, que pena, tá bom. Cheguei lá, tinha um cara assim e tal, eu falei, mas você não é tal pessoa? Ele, sou eu. Eu falei, não, é que você falou que não ia estar aí. Não, é porque eu estou muito ocupado, não sei o quê. Ele estava lá, ele não estava fazendo porra nenhuma, ele não quis me atender e me deixou com um aluno de doutorado dele super preconceituoso, que a primeira coisa que ele foi mencionar foi futebol. Como se Brasil fosse só futebol. Porra. Aí cheguei lá, o cara olhou pra mim, nós não somos muitos amigos, né? Eu falei, por quê? Ah, porque você é brasileiro, tem o futebol. Eu falei, cara, eu nem assisto futebol. Eu falei pra ele. Tu nem o Você vai perfil do ficar pra futebol. olhar a nossa coleta? Eu falei, não, muito obrigado. Eu ia falar assim, ó, depois desse comentário, não faz muito sentido eu ficar aqui. Aí quando você pega o PubMed desse professor lá, eu não vou falar números, que eu acho muito desgastante, mas tipo assim, ele tinha nem metade da metade do número de artigos no PubMed que eu tenho. Ou seja, ele seria bem inferior tecnicamente falando. Se ele viesse do Brasil, o que eu ia fazer? Ia tirar o dia, ia falar para não dar aula, ia buscar o Lazareto no aeroporto, ia levar nos laboratórios. Cachorro de gringo. Exatamente isso. E aí quando você chegar lá, a não ser que você esteja gastando muito dinheiro, eles não estão nem aí para você. Mas é muito, acontece demais. A realidade é essa, entendeu? Vai Então, ter que acabar mesmo, hein? Já tem. Fechou. Dá tempo de falar sobre. Dá Dá tempo de falar sobre droga, não? Não vai dar tempo, gente. Vamos ter Porra. que fechar, porque senão. A gente vai ter que continuar. Ainda bem filmada. A gente vai ter que continuar o podcast no off depois. Pessoal, é o seguinte. Jonathan, brigadão. O bate-papo foi incrível. Beto, Marcelo, obrigado. Tamo junto, obrigado. Sucesso e gratidão para vocês colocar. Eu sempre falo isso, colocar a sua empresa em nossas mãos, porque, cara, você colocar a sua imagem, sua empresa ligado a eventos, a outras empresas,
Isso é algo muito que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. Então, gratidão por vocês confiar em nosso trabalho e espero assim, que a gente consiga entregar algo melhor para vocês neste evento. Obrigado pela presença no nosso podcast. Jonato, pessoal, até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Até mais. É aquela hora que a gente fala besteira ainda sai.